Por quem você tem orado? Olá, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da carta de Paulo à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 4. Mas antes é necessário que nós venhamos reforçar aquilo que temos pedido aqui em todos os áudios. Nosso primeiro pedido é para que você não apenas curta esse vídeo, mas compartilhe também com seus familiares e amigos. Pedimos também para que você compre a Bíblia 365, porque nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. E temos pedido também para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós propomos ali na igreja. Então, às segundas-feiras, às 15 horas, nós estamos lendo o Sermão do Monte com John Stott. Às 20 horas temos o Panorama Bíblico, onde estamos estudando o livro de Gálatas. Na quarta-feira, às 19 horas, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Na quinta-feira, às 14 e às 20 horas, temos estudado o livro de Atos. E aos domingos, a nossa escola bíblica. Então, na nossa escola bíblica da manhã, às 8h30 da manhã, estamos estudando 1 Pedro. E na escola bíblica à tarde, às 17 horas, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então venha participar de pelo menos um dos estudos, porque certamente você será edificado através de qualquer um desses estudos que você quiser e puder participar. E depois desses pedidos, vamos então para o texto de hoje, Colossenses capítulo 4. Eu quero compartilhar com vocês o versículo 2, 3 e 4, que diz: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graça. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse ministério conhecido, como me cumpre fazer. Então, a gente vai perceber, e eu já falei isso no início do estudo, no primeiro capítulo de Filipenses capítulo 1, eu falei ali que Paulo, em todas as cartas dele, ele começa falando a respeito de oração. E aqui a gente vê ele mais uma vez falando a respeito de oração. Agora no final da carta, no caso Colossenses. Então, Paulo está falando a respeito da oração que nós temos que ter. Então nós precisamos orar por nós, mas nós também precisamos orar pelos nossos irmãos, orar pela igreja, orar pela expansão do ministério da palavra, que é o conhecimento. Então nós tratamos ali em Filipenses capítulo 1 de Paulo orando, pedindo para que Deus venha dar então conhecimento aí aos irmãos. E é necessário que a gente venha compreender a importância da oração. Já falamos aqui algumas vezes que a forma como Deus resolveu agir nesse mundo é através da oração. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 2, fala que nós não temos porque nós não pedimos. Nós precisamos aprender a pedir ao Senhor. Mas muitas vezes, quando a gente conversando com algumas pessoas, elas vão falar para a gente ler também o versículo 3, Tiago capítulo 4, versículo 3, que a gente, no versículo 2, Tiago 4, 2 fala que a gente não tem porque a gente não pede, e no versículo 3 vai falar que quando a gente pede mal para nos deleitarmos nos nossos próprios prazeres. Só que a gente vai se apegar muito aí no versículo 3 a respeito da oração egoísta, mas esquecemos que antes ali de Tiago falar da oração egoísta do versículo 3, ele fala no versículo 2 que a gente tem que pedir. Então nós precisamos entender essa necessidade de pedirmos, de nos relacionarmos com Deus. Pede-me, Salmo capítulo 2, versículo 8, fala: pede-me
e te darei as nações por herança. O que a gente tem pedido em nossas orações? E pegando esse Salmo, capítulo 2, versículo 8, que a gente deve pedir então as nações por herança, aqui a gente vai ver então Paulo pedindo, né, para orarmos por ele no versículo 3, para que se abra uma porta para que ele possa falar do ministério de Cristo. O ministério de Cristo, que é a vida de Cristo, o que Cristo nos ensinou e fez por nós, morrendo ali na cruz do Calvário para que nós viéssemos a ter vida e vida em abundância. E ele continua falando, né, que a gente tem que orar para que, versículo 4 agora, né, que a gente tem que orar para que esse ministério de Jesus seja conhecido. Porque se por um lado a forma como Deus resolveu agir nesse mundo é através da oração, por outro lado, a forma como Deus resolveu salvar o homem é através da pregação do Evangelho. E o que acontece é que às vezes a gente não compreende direito os papéis, e aí a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, que é convencer as pessoas. Nós não fomos chamados para convencer ninguém, nós fomos chamados para pregar o Evangelho, nós fomos chamados para orar. Então precisamos orar, pregar o Evangelho e o Espírito Santo vai convencer as pessoas. Então, como está escrito ali no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo então convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Mas a nós nos cabe pregarmos a palavra. A nós nos cabe orarmos. Eu não sei quanto que você tem gastado em oração, porque às vezes nós não gastamos muito tempo em nossas orações. Às vezes nos sentimos constrangidos de pedir ao Senhor. E o Senhor nos incita a pedir. Pegue aí a sua Bíblia e você vai ver cada uma dessas cartas de Paulo. Paulo, então, orando pela igreja. Paulo pedindo oração para a igreja. E, às vezes, a gente é taxado de crente 6 horas, né? 6 horas por mim. E nós devemos pedir oração, sim. Mas nós também devemos orar. Então, se você for perceber, e o exemplo aqui de Colossenses é notório, e que ele começa sempre orando pelos irmãos, mas agora ele termina pedindo oração. Nós precisamos orar. Então essa é a ordem que a gente vai aprendendo. Precisamos orar, mas precisamos pedir oração também aos irmãos. A palavra vai nos falar lá em Tiago, ainda citando Tiago, que nós devemos orar uns pelos outros e confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. Então, se você precisa de uma cura, peça oração, mas não deixe de orar pelos irmãos, não deixe de orar pela igreja, não deixe de orar por você, não deixe de pedir. O nosso Deus é um Deus gracioso, é um Deus abençoador, é um Deus galardoador e Ele está pronto para nos dar. Basta pedirmos. Não temos porque não pedimos. Então peça ao Senhor que certamente você vai começar a experimentar e ver os milagres que o Senhor vai fazer através da sua oração. E que o Senhor te abençoe.